Olá, pessoal! Estamos de volta nesta série de vídeos sobre a preparação e submissão de projetos dentro das exigências dos fundos de direitos da pessoa idosa. Hoje, nós vamos comentar a participação das organizações da sociedade civil em editais realizados por grandes empresas privadas. Eu sou Paulo Kirchner, professor e empresário aposentado. E junto com Marília Berzins, presidente do OLHE, Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, estamos aqui para apoiar o trabalho dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa e também das organizações da sociedade civil para melhorar o desempenho de todos na formulação de projetos dentro da política pública voltada para as pessoas idosas. Hoje vamos falar de uma oportunidade que as OSC nem sempre ficam atentas. Os editais de projetos para pessoas idosas que são realizados por grandes empresas privadas. São muitos editais e, na maioria das vezes, nós, que somos do terceiro setor, ficamos perdidos e deixamos passar oportunidades de alavancar os nossos projetos, por desconhecimento destas possibilidades. Eu estou vendo aqui que empresas como o Itaú, Santander, a CEMIG e muitas outras publicam editais com foco na pessoa idosa. E nós nem sempre ficamos sabendo. Tem que ficar atento e seguir as páginas da internet que essas empresas mantêm para a divulgação dos investimentos que realizam na área social. Nós fizemos uma lista para que todos possam ter acesso e prestar atenção quando esses editais são publicados. A gente percebe que ainda precisa, entre aspas, nos profissionalizarmos, para que a gente consiga avançar. Então, é necessário que as OSCs também se capacitem e também na questão de como a gente criar e fazer um projeto de qualidade para ser aprovado pelos editais que são lançados durante o ano. Mas, Marília, como é que funcionam esses editais de empresas privadas? É do mesmo jeito daqueles que são realizados diretamente pelos conselhos da pessoa idosa? O processo é muito semelhante, mas os editais das empresas privadas exigem um maior detalhamento das ideias, projetos e uma apresentação mais completa das OSCs que desejam participar. Outra coisa importante, alguns exigem que os projetos, para serem financiados, precisam ser reconhecidos e aprovados pelos conselhos sociais das localidades. É como uma garantia de que os recursos destinados a esse tipo de investimento social seguem a legislação e estão amparados pelo Conselho de Direitos das Pessoas Idosas. Imagino que isso garante a lisura de todos os procedimentos e evita o favorecimento ou direcionamento dos recursos somente para as entidades de pessoas conhecidas, não é? Isso mesmo! Hoje em dia, as empresas estão muito preocupadas com sua imagem pública e, por isso, fazem investimentos sociais importantes, aproveitando programas de renúncia fiscal dos governos, que abrem a possibilidade de parte do recolhimento de impostos virarem recursos para projetos sociais, com o acompanhamento das próprias empresas e de estruturas sociais, como os Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa. No caso da pessoa idosa, as empresas que pagam impostos de renda pelo critério do lucro real podem destinar até 1% dos valores do imposto de renda a pagar em projetos voltados para o Fundo do Idoso. Mas há outros tipos de incentivos que envolvem parcelas de outros tipos de impostos. Nós temos vários editais abertos, Um deles atualmente é o edital do Itaú. O nosso objetivo enquanto conselho é assessorar as OSCs, a Organização da Sociedade Civil, para que elas submetam seus projetos aos editais que estão abertos. O CEDI acompanha, o CEDI sugere, através da nossa comissão de análise de projetos. Então, algumas grandes empresas
aproveitam essa possibilidade e realizam editais para selecionar projetos que tenham a ver com as suas preocupações sociais. Se uma empresa hoje em dia quer alcançar o reconhecimento da sociedade, precisa estar atenta a essas possibilidades e se integrar aos esforços dos chamados ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidas pela ONU. Todo mundo do terceiro setor precisa ter esses 17 objetivos na ponta da língua, até para enquadrar e ter uma boa justificativa para realizar os seus projetos com o apoio de recursos de empresas privadas. Então é importante e fundamental sempre considerar se o projeto da organização da sociedade civil voltado para a pessoa idosa está de acordo com um ou mais dos 17 Objetivos de Sustentabilidade definidos pela ONU. As melhores empresas hoje estão muito preocupadas em apoiar o desenvolvimento social e não podem deixar de se preocupar em melhorar as condições da sociedade em que atuam. Isto é muito bonito, mas funciona? Os editais de projetos realizados pelas empresas privadas abrem esta possibilidade e começam a ganhar corpo. Geralmente, são anunciados nas páginas de responsabilidade social das empresas e todos os editais trazem uma temática e os eixos em que os projetos devem se encaixar. Os eixos são prioridades escolhidas pelos conselhos da pessoa idosa e definem quais são as principais preocupações sociais que devem ser respondidas pelos projetos a serem apresentados. Nos editais privados, os eixos podem coincidir ou não com as escolhas dos conselhos. Geralmente, eles reforçam algum tipo de preocupação social já definida pelo próprio movimento social. Pelo que você disse antes, né? Os editais das empresas privadas geralmente utilizam plataformas digitais para a apresentação dos projetos, pois isso facilita muito o processo de seleção. Há várias plataformas, como a Prozas, a Longeviver, tantas outras. Cada empresa faz a sua opção. E, geralmente, essas plataformas são autoexplicativas, ou seja, para submeter um projeto é só seguir as orientações, responder aos questionamentos e fazer o upload dos documentos. Depois, é só aguardar o julgamento e tomar a aprovação do projeto. O importante é que as organizações da sociedade civil estejam sempre preparadas para participar. Isso significa cumprir uma rotina que garanta a organização das informações sobre as instituições. Mantenha os documentos da OSC sempre atualizados e arquivados de forma a garantir que a instituição estará sempre preparada a participar dos editais. Tenha um banco de projetos dentro de sua instituição. Ideias, planos e desejos precisam ganhar forma. Transforme-os em projetos, quantificando seus custos e verificando a capacidade de realização de sua entidade. Observe se todas as obrigações fiscais da OSC estão em dia, ou seja, se o registro no CNPJ está ok, se as atas de reunião estão sendo registradas, se a eleição da diretoria está devidamente registrada em cartório e se toda a representação da instituição, presidente, secretário, tesoureiro, etc., está válida e atualizada. Conserve toda essa documentação em um local conhecido. De preferência, guarde cópias eletrônicas em local seguro e conhecido pela secretária da entidade, para responder mais rápido às exigências dos editais. Quando tiver oportunidade, peça para participar das reuniões do Conselho da Pessoa Idosa em sua cidade, ou mesmo no Conselho Estadual. É sempre importante manter os relacionamentos ativos para quando surgir uma oportunidade de apresentar um projeto, todo mundo conhecer suas ideias e projetos. E fique atento aos editais das empresas. Leia-os com atenção e veja se os seus projetos se encaixam nos critérios de contratação. Os conselhos costumam ajudar nessa hora e até avisam sobre os editais que estão em vigência, pois eles precisam também fornecer documentações para o preenchimento das exigências.
Marília, além disso, vamos repassar as informações que geralmente são solicitadas pelos editais e que as instituições que desejam participar deles precisam deixar sempre atualizadas e redigidas para facilitar a participação. Título do projeto. Escolha um título que seja capaz de conquistar a atenção de quem o lê. Identificação do objeto. Caracterize bem, afinal, do que se trata o projeto. Pode ser uma capacitação de conselheiros, de cuidadores ou mesmo a realização de eventos que favoreçam a socialização das pessoas idosas. Público-alvo. Identifique com precisão qual será o público beneficiado pelas ações do projeto. Justificativa da proposição. É muito importante deixar muito claro o porquê da sua instituição decidir desenvolver aquele projeto específico. Explique a origem da ideia e argumente com dados a importância daquelas ações. Período de execução. Os projetos financiados pelo Fundo da Pessoa Idosa precisam ter começo, meio e fim. Por lei, não podem ser aceitos projetos que não sejam finalizados dentro de um período. Isso é importante para que haja a possibilidade de acompanhamento e verificação do uso dos recursos dentro dos limites de implementação do projeto. Definição de metas. Todos os projetos precisam discriminar metas que o projeto pretende alcançar. Metas podem ser a produção de conteúdos, a contratação de serviços, a disponibilização de recursos tecnológicos, a realização de cursos ou pesquisas, ou mesmo a definição de um projeto de implantação física, como a abertura de novas instalações, eventos e muito mais. Investimentos necessários. Para que as metas sejam alcançadas, é preciso discriminar em etapas e itens de custo todas as despesas necessárias para a sua realização. Cada um dos itens precisa de orçamentos de prestadores de serviços ou fornecedores de produtos que referendem os valores apresentados. Geralmente, aceitam-se pelo menos 3 propostas de fornecedores para cada um dos itens de custo. Contratações. Todas as contratações de pessoal ou serviços para a realização do projeto precisam estar previstas no plano de trabalho. E os eventuais fornecedores de materiais e serviços também precisam ter suas credenciais de empresa, impostos pagos e certidões atualizadas, sempre. Sem pendências judiciais. Por isso, selecione bem as empresas e profissionais que participarão dos projetos. Escolha pela competência, analise o passado, as realizações e o engajamento dos parceiros em trabalhos sociais. E lembre-se, sempre você precisará de pelo menos 3 propostas para cada um dos itens de custo que incluir no projeto. Informações sobre a instituição proponente. Por fim, os editais solicitam informações sobre a instituição proponente, dados de suas diretorias, documentos e informações complementares como a quantificação do número de pessoas idosas beneficiadas, o fluxo de caixa durante o projeto e momentos de verificação, para facilitar o trabalho de auditoria e checagem de que tudo foi realizado de acordo e os recursos foram bem utilizados. Metas e custos bem definidos. Procure dar consistência ao seu orçamento, ou seja, organize por tipo de despesa e tente colocar os investimentos necessários ao longo do tempo para melhor orientar a sistemática de fiscalização e monitoramento das atividades. A sugestão é preencher os campos dos formulários apresentados pelo edital, mas também produzir uma planilha orçamentária à parte que possa facilitar o reconhecimento de cada item de custo e seus vínculos com as metas. Com essas dicas, só faltam agora as suas boas ideias. Estimule a organização da sociedade civil que você faz parte a ficar sempre atenta
as possibilidades dos editais públicos e de empresas privadas. Este é o caminho para você viabilizar os projetos que vocês sempre desejaram. Nosso papel hoje, né, é de fazer realmente esse assessoramento. Nós estamos aqui para apoiar as instituições, né, para que elas apresentem seus projetos, para que sejam aprovados. O nosso intuito é de que todos os projetos do nosso estado sejam aprovados. A gente fica muito feliz quando o estado do Ceará é apontado como o estado que mais aprova projetos em editais. Então, isso é um grande ganho para a gente. E se tiverem alguma dúvida sobre como se preparar para a submissão e realização dos projetos no âmbito dos conselhos e fundos da pessoa idosa, assista de novo aos vídeos desta série e relembre os conceitos que foram apresentados. E não se esqueça de mostrar esta série de vídeos produzidos pelo CEDI para todos os membros de suas entidades e instituições. O pessoal que trabalha na administração pública também deve conhecer todos os mecanismos. Assista aos vídeos novamente quando tiver dúvida. Ou entre em contato com o Conselho da Pessoa Idosa em sua cidade para se atualizar em relação às oportunidades de apresentar projetos. Mantenha a sua OSC ativa, mantenha-se atualizado, fique em contato com o Conselho da Pessoa Idosa e realize projetos sociais com competência e segurança em benefício da sociedade. Os brasileiros agradecem.